Olá, boa noite. Vou esperar que entrem algumas pessoas para começar a série. Boa noite a quem está a entrar. Espero que tenham tido um bom jantar para se preparar para este direto que aí vem. Está aqui, pontualíssimo. Para começarmos a horinhos. Para também dormirmos cedo, é importante. Ai, que lindo! Ele vai ter uma música introdutória e tudo. Não estava à espera desta. Estás-me a ouvir bem? Estou sim, senhora. Olá, Diana. Olá, Diogo. A boa e velhinha Dunas. Há sempre aquele clichê do amigo que toca dunas na praia. Tu eras esse amigo, não é? Sou. Ainda és, Esse não é? chato. Yeah. Pego uma viola e só sei tocar esta. Mas também dá do... Oh, yeah, oh, yeah, nah, baby, you come away from me. Temos cantor. Olá. Temos música, aliás. Temos banda sonora e cadeiras a andar de um lado para o outro neste sítio que é a vida. Ainda estás no Celina ou já andas por outras bandas? Ainda estou no Celina. Estarei sempre no Embaixador Celina. oficial. Desde que eles me queiram aqui, eu estarei por cá. Acho muito bem. Que é um espaço muito agradável. É muito, mesmo. Vou começar com este direto só por falar um bocadinho de como é que nós te trouxemos até aqui. Ou seja, o que é que nós fizemos para te trazer e o que é que Muito nós bem. fazemos na associação. Se o som estiver muito mau, porque de facto estou num sítio com algumas pessoas a passarem, avisa-me, porque posso sempre procurar um sítio mais calmo Sim, para sim. estar. Para já está bom. Mas depois, se Alright. houver qualquer coisa, eu digo. Boa. Bem, o meu nome é Diana Carvalho Pereira, eu sou presidente da Associação de Pineapple Mind e fundadora do projeto digital que lhe deu origem há cerca de 1 ano e meio. No início nós começamos... Obrigada pelo acorde. No início nós começamos por desenvolver literacy em saúde mental, aqui inicialmente no Instagram, depois passamos para outras redes sociais, construímos um site, começamos a dar palestras em escolas, em centros de terapia ocupacional, para onde nos convidassem nós começamos a ir. E depois, em abril deste ano, formámos a associação, ou seja, tornámos-nos uma entidade oficialmente reconhecida, digamos assim, não que não fôssemos antes, mas uma coisa assim um bocadinho mais formal. E o que é que nós fazemos agora? Continuamos com o trabalho de sensibilização online para o tema que nos move, a saúde mental, mas também fazemos atividades de rua, temos um banco com quase 20 palestras para diferentes públicos, que vão desde as crianças até aos idosos, desde os doentes até familiares e amigos doentes, desde cuidadores até empresas, no âmbito da promoção da saúde mental e da produtividade, no fundo, que ela traz, que muitas vezes não se fala e que é tão importante. Temos esse banco de palestras e estamos à espera que a situação pandémica nos ajude a poder começar a dá-las presencialmente, mas entretanto vamos fazendo este tipo de eventos quando podemos nas redes sociais, uma vez que acabamos na mesma por sensibilizar de uma maneira ligeiramente diferente, mas que também é eficaz. É mais ou menos isto que nós fazemos. Também temos alguma intervenção política e social, sendo que tu já partilhaste a nossa petição e muita gente que está aqui no direito se calhar também já assinou. E quem não assinou pode ir assinar, que nós temos o link na bio e estamos com quase 6.000 assinaturas, mas precisamos de 20.000, portanto vamos continuar na luta até conseguirmos as 20.000. Para além da parte política e querermos continuar a intervir na parte política, também temos uma ambição de termos intervenção social. Neste momento nós já celebramos parceria com 2 clínicas que fazem consultas mais baratas para os nossos sócios e num futuro muito próximo, à partida vamos ter psicólogos a trabalhar diretamente connosco na associação para conseguirmos ter um preço ainda mais acessível. As clínicas que nós temos parceria são as 2 em Lisboa, apesar de terem a possibilidade de dar consultas à distância, mas num futuro próximo vamos ter também no Porto e se calhar noutras cidades, para continuarmos com a nossa intervenção social de levar a saúde mental até todos, inclusivamente aqueles que não podem pagar consultas no privado.
E a petição também é nesse sentido, não é? Mas vamos continuar porque o impacto social é o que está a dar. Eu devia estar a dar E, sempre, não é? sim, e pronto, acho que apresentei mais ou menos o projeto, mas entretanto nós vamos ter tempo de falar um bocadinho mais sobre ele ao longo do direto. E queria dizer-te que tu foste logo aquele padrinho que nós nos lembramos logo de convidar, mal começamos a planear o mês da sensibilização, da prevenção do estigma, aliás, porque és, tal como eu num contexto mais reduzido, não é, neste projeto, mas tal como eu, desta cara por esta causa, e no caso desta cara, num reality show em plena televisão nacional para milhões de portugueses que aprenderam um bocadinho sobre o que é não estarmos bem e perceberam que se Yeah. calhar é normal não estarmos bem e se calhar até então não se tinham debatido com isso, ou se calhar já não tinham estado, mas tinham escondido e viram alguém que não escondia e que não se importava de partilhar, e foi muito importante aquilo que tu foste lá fazer. Por isso mesmo, nós quisemos associar e fizemos por isso, e tu foste super acessível desde o início, super disponível, super amigo. Portanto, nós estamos orgulhosíssimos de te apresentar como padrinho aqui no direto também, para além do vídeo que já fizemos, dos vídeos, aliás, e das partilhas que já foste fazendo. Tens-nos dado uma ajuda imensamente grande a chegar a mais gente, que é o que nós pretendemos. Nós não vendemos nada, não somos uma empresa, mas vendemos uma causa, que também é muito importante. E nesse sentido, eu gostava só de te perguntar, quando nós te convidamos, tu quiseste associar-te a nós, porquê? Assim, uma pergunta inicial, assim, não é normal. Olha, Diana, primeiro porque eu acredito que quando nós de facto lutamos por uma causa e queremos defender uma causa, é sempre muito mais impactante nós juntarmos a outros que têm os mesmos ideais do que nós e realmente praticar o juntos somos mais fortes e não simplesmente estar aqui sozinho nesta vida louca que é o defender uma causa em que nós acreditamos, porque isso também faz com que nós nos sintamos acompanhados e que estamos juntos, não é? Portanto, é muito mais interessante rodear-me de pessoas like-minded do que simplesmente rodeado por pessoas not like-minded. só porque de facto não estou a saber dizer a palavra diferente. Sim, aquela colaboração que é tão importante e que nos dá força, no fundo, quantos mais formos a falar sobre isto, melhor. E eu acho que tu estás assim um bocadinho encravado, ligeiramente encravado. Não sei se é da minha neta. Ok, já está, já está. Quantos mais formos a dar a cara por esta causa, mais facilmente as pessoas vão perceber que isto é tão comum que não há motivos para ainda haver perpetuação do estigma. E sabes, hoje até, no bootcamp, em que estamos os dois, não é? Falavam disso, falavam da questão das causas de impacto e do empreendedor, no fundo. O fim último é chegar a um ponto em que a causa que defendia já não seja necessária, porque já toda a gente sabe que aquilo é importante. E no caso da saúde mental é um bocado assim. Quando me perguntam o que é que tu queres com o projeto, Diana, porque é que tu lutas tanto por isso? Eu digo sempre, o que eu quero é que ele um dia não tenha que existir, porque as pessoas já vão estar psicoeducadas, já vão saber que a saúde mental é tão importante como a física, já lhe vão dar o valor que ela merece e vão prevenir e vão promovê-la. Boa. E vai funcionar tudo muito melhor. Isso Agora, mesmo. ainda assim, um bocadinho mais ao teu passado antes do Big Brother, podes contar-nos um bocadinho daquele que foi o teu percurso pessoal e profissional antes de entrares no Big Brother? Só para as pessoas que não te conhecem, que no fundo não é ninguém neste direito, mas pronto, para saberem um bocadinho. Claro. Não, a minha vida antes de entrar no programa é exatamente a mesma durante ou depois. Simplesmente o que um programa deste alcance mediático traz-te isso mesmo, alcance mediático. E a casa, por exemplo, a Casa do Impacto é uma casa que nos recebe enquanto empreendedores sociais. E a causa de saúde mental é uma causa que eu defendo bastante desde sempre, ao ponto de ter aprendido na Casa do Impacto a respeito de como construir um negócio com um cariz social e sendo também um business. Não é? E a questão de criar a notoriedade para a saúde mental, tal e qual existe a notoriedade de saúde física,
é de facto a minha batalha da minha vida, do meu lifetime, lifetime. Quando eu cá estou, eu estou a misturar muito português com inglês por causa do meio envolvente. Sim. Estás A minha, rodeado de turistas, não é? estou rodeado de pessoas que decidiram mudar-se para Lisboa durante um tempo para viver e trabalhar a partir daqui. Eles depois sim Bem, passeiam-se pela cidade e tal, mas estão por cá a viver. Mas sim, durante a minha vida eu acredito que, e esperemos que o mais rápido possível, que a saúde mental seja tão relevante num centro de saúde como é a saúde física. sim, também concordo. Eu queria perguntar-te, antes do Big Brother, o que é que te levou a procurar ajuda profissional? Ou seja, o que é que te levou a procurar um psicólogo? Porque muitas vezes, antes de responderes, deixa-me só dizer que muitas vezes as pessoas têm aquele falso conceito, ou seja, um preconceito de que só as pessoas que estão doentes é que procuram um psicólogo. E muitas vezes as pessoas podem não estar ainda doentes, podem simplesmente querer prevenir a doença. E isso é um conceito muito utilizado noutros países e que aqui em Portugal ainda não se utiliza. E eu queria te perguntar, quando tu foste procurar ajuda, tu sentias que não estavas bem, mas alguém te disse, Diogo, tu tens a doença X ou a doença Y, não foste tu que quiseste saber mais sobre ti e saber mais sobre aquilo que estavas a sentir. Eu sou muito curioso. A minha personalidade é de uma enorme curiosidade de tudo o que eu sou, de quem é que eu sou e estava com muita vontade de me descobrir. Eu sentia, mas não me compreendia. E então eu tentei encontrar ajuda para me compreender e para me perceber e no fim do dia para me respeitar. Obviamente que foi através de manifestações físicas que eu comecei a perceber que alguma coisa estava mal comigo. Eu tinha mudanças bruscas de humor, qualquer coisa que me fazia estar ou mais ansioso ou hiper mega nervoso, automaticamente a minha saúde física manifestava-se através do estômago. Eu mudava completamente a minha digestão. Eu cheguei ao ponto de lavar os dentes com uma pasta de dentes um pouco mais química, em que fazia uma reação mais agressiva no estômago, ao qual eu mudei de pasta e continuava a sentir os mesmos sintomas físicos. Então eu comecei a entender que poderia ser algo do foro psicológico. E foi quando eu estava no Facebook da vida a procurar psicólogos ou a procurar ajuda rápida, porque as redes sociais de facto são um meio maravilhoso para nós alcançarmos um objetivo rapidamente. E ao encontrar essa ajuda através de um anúncio de Facebook do psicólogo.pt, que na altura era o meu psicólogo, hoje em dia passa a ser um negócio que eu e o meu antigo psicólogo, que já deixou de ser meu psicólogo, virou sócio, estamos a criar para ajudar isso mesmo, para ajudar as pessoas, quem precisa de ajuda, que encontre o seu psicólogo ideal, e para os psicólogos que querem encontrar os seus clientes também e que são clientes que possam realmente ajudar esses clientes, porque os psicólogos também deverão encontrar os seus clientes ideais para que consigam ajudar, porque quando tu tens uma empatia forte entre cliente e psicólogo, eu digo sempre cliente e psicólogo, porque na psicologia não se diz paciente, não é um doutor, não é uma saúde física, e tu melhor do que ninguém, porque também como estudante de medicina, depois de irás ter a tua vertente de psiquiatria, mas como estudante de medicina compreenderás isso melhor do que eu. Portanto, um psiquiatra sim, um psiquiatra tem pacientes, um psicólogo tem clientes, tem pessoas às quais ajuda. Portanto, um cliente, para o cliente encontrar o psicólogo com a maior celeridade possível, e o psicólogo encontra os seus clientes perfeitos para ele, porque quando há uma grande empatia entre cliente e psicólogo, está provado que o sucesso da terapia aumenta exponencialmente. Portanto, é nesse ponto que nós estamos a trabalhar com o psicólogo.pt e é nesse Sim. ponto que queremos resolver. Mas foi através de um anúncio, ou seja, eu tinha uma necessidade típica de publicidade e marketing. O cliente tem uma necessidade, procura informação, encontra uma marca, procura mais informações sobre essa marca, neste caso era a marca psicólogo.pt, e olha, marca uma primeira entrevista, visita o sítio,
eu comecei a comprar consultas, como quem compra calças. Preferia comprar consultas do que comprar calças, há uns anos atrás. E a verdade é que eu fui fazendo as consultas, fui pagando as consultas e fui também percebendo que de facto estou a ser ajudado e que estou a transformar-me. E estava a construir-me e a encontrar-me melhor com a ajuda de um profissional. E é mesmo para isso que eles também estão cá. Claro. Tu dizias aí uma coisa engraçada que nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem: já procurei um psicólogo, mas não resultou comigo. Se calhar não resultou porque não houve essa criação da empatia com o profissional e É. porque sem ela é muito difícil que, no fundo, o processo psicoterapêutico se desenvolva da melhor maneira. E há muita gente que não tem essa noção, porque os psicólogos são profissionais formados para ajudar, principalmente os psicólogos da área da clínica e da saúde, são Uhum. formados para ajudar quem está com problemas não só patológicos, ou seja, não só doenças já diagnosticadas por um psiquiatra, mas também essas pequenas coisas que às vezes nós temos, há algumas lacunas no nosso desenvolvimento, alguns traumas que ficaram por resolver, algumas coisas que, não sendo doenças, nós temos que resolver para sermos mais plenos, mais felizes, mais completos. E não é porque com um psicólogo não resulta que com o seguinte, ou se calhar tu que já me confidenciaste que passaste por vários até encontrar aquele que fez sentido para ti, não é, lá está, essa procura é complicada e principalmente para quem está a pagar a primeira consulta, pode se tornar frustrante. Mas também é por isso que é tão importante um projeto como o teu, para facilitar as coisas nesse sentido e ajudar as pessoas a encontrar a pessoa certa. Uhum. Que não é só para amigos ou para relacionamentos, mas neste contexto é muito, muito importante. Em que medida é que teres tido um problema de saúde mental te ajudou lá está, a conhecer-te melhor e olhares mais para dentro? Tu já deste aí umas dicas, mas tu achas que se não tivesses tido esses sintomas, se calhar nunca terias feito essa descoberta? Ou seja, não tinhas percebido que havia coisas em ti que se calhar tinhas que moldar? Totalmente. Onde eu chego mais rapidamente é à, ao reconhecimento de que eu andei muitos anos sem viver. Andei muitos anos simplesmente a reagir. Sem muito controle no meu dia a dia, sem muito controle na minha vida e sempre com muita vontade de agradar sempre os outros e só os outros e querer ser sempre aceite só porque sou assim ou só porque sou assado, com uma imensa ansiedade de ser aceito, de ser compreendido ou de ser explicado pelos outros. Quando eu começo a perceber que de facto se eu próprio não me conheço a mim mesmo, nunca poderei dar a conhecer-me aos outros aquilo que eu sou e estar à vontade de dar a conhecer aquilo aos outros. E foi essa a primeira grande experiência positiva que me diz que, ok, estar na terapia é fixe, não é um medicamento que tu tomas, engoles e que ficas bom e que tens que tomar de 8 em 8 horas. Sabemos que é um acontecimento que tem que acontecer na vida do cliente que está a iniciar a psicoterapia com regularidade, não há milagres, há imenso acompanhamento do psicólogo. O psicólogo torna-se alguém que te está a conhecer e que te ajuda e que te dá ferramentas para que tu próprio te aceites, que te conheças e que saibas reagir às situações diversas do teu dia a dia que te deixam nervoso, ansioso e tudo o que toda a gente sabe que é péssimo de se Sim. sentir. Sim. Nós estamos a receber algumas perguntas aqui no chat. Eu pedi às pessoas que depois colocassem no fim, que à partida nós vamos ter 5, 10 minutinhos para responder algumas questões. Mas aqui, uma das perguntas, pelo menos que eu vi, que se enquadra agora naquilo que estavas a dizer, muita gente ainda tem o estigma em relação à procura de terapia, porque acham que não funciona tão bem como medicação. E eu, pelo projeto, tenho estado com muitos psicólogos, não é? Pela associação em que também temos psicólogos na equipa, e Uhum. muitas vezes dizem-me que até nem é preciso serem só pessoas de idade, às vezes algumas pessoas mais novas vão às consultas de psicologia
um bocadinho enganadas, um bocadinho ao engano, principalmente no serviço público, e perguntam às psicólogas, mas o que é que me vai receitar? Como se para todos os problemas nós tivéssemos que ingerir um medicamento. E sendo eu da área da medicina, eu podia ter um bocadinho esse ideal, no fundo, mas não tenho. Porque, acima de tudo, acredito que a química funciona, mas há muito para além da química que os fármacos não conseguem resolver. E eu costumo dizer que a medicação, na maior parte dos contextos psicológicos, não digo todos porque há situações muito complicadas, mas na maior parte das situações mais leves, quer depressões, quer ansiedade, a medicação é importante no início para controlar a situação em que a pessoa está instável e precisa de se controlar primeiro para obter benefícios com a terapia. Claro. Mas a longo prazo, a medicação não vai resolver aquilo que te levou ao estado depressivo ou ao que te levou à ansiedade. Isso não quer dizer que não sejam doenças válidas e que não estejam cá dentro. Simplesmente existem processos mentais, existem desconstruções, existem traumas, existem falhas no nosso desenvolvimento que nos levam a desenvolver alguma patologia. E o fármaco é importante, mas mais importante que esse penso rápido é nós fazermos esse processo de construção que já falaste e conseguirmos perceber aquilo que no futuro não nos vai levar a voltar novamente num estado depressivo ou ansioso, ou seja o que for, prevenindo e tendo essa questão da psicoeducação que nós falamos tanto e é tão importante. E é importante nós realçarmos isto porque há muita gente que ainda desconhece esta questão de nós precisarmos das duas coisas. Uma coisa não invalida a outra. Pois, estavas a falar e na minha cabeça só me vem um paralelismo muito, muito básico, que é nós na faculdade podemos não ir às aulas, mas na altura dos exames depois fechamos-nos em casa e ficamos ali uma semana, noite e dia, a partir pedra e a levar com calhamaços de livros nas costas. Se nós fôssemos às aulas e se estudarmos sempre um bocadinho, na altura dos exames vamos poder beber um copo com os amigos, vamos poder conversar, passear, o que quer que seja. O que faz com que nós, durante a semana dos exames, não andamos super estressados, super irritados, super sem tempo. Não. É mais uma semana das nossas vidas, um bocadinho mais exigente, claro está, mas estamos preparados. Eu acredito muito que a psicologia é isso mesmo. É uma preparação, neste caso semanal, que pode ser quinzenal, dependendo do contrato terapêutico que tu tens com o teu psicólogo e na altura em que te encontras. E para que no dia dos exames, pode ser os dias em que tu tens que lutar por ti, por sobreviver neste mundo, pode ser uma reunião muito importante de trabalho, uma entrevista de emprego, pode ser algo profissional ou um casamento, um evento social também muito exigente, estejas preparado e não estar só, ok, nas semanas antes desse evento marcante, tens ali umas consultas de psicologia ou o que quer que seja, só para te dar ali um suporte. Aí eu acho que vais perder muito a tua energia que precisas para sobreviver no dia a dia. E se tu fores desgastando energia diariamente, vais repondo a tua energia diariamente. Se de repente e agora explica-me tudo isto, porque tu conheces de certeza isto melhor do que eu. Quimicamente no nosso cérebro, se tu de repente levas um desgaste gigantesco de energia, tu bates no fundo, sentes-te, é desgastante, é muito, é exausto, que vai até à exaustão. E aí sim, podes ter um ataque psicótico, podes ter uma patologia, a patologia que se diz, doutora? Muito grave. Sim. Uma descompensação química enorme no cérebro poderá levar a uma patologia grave, certo? Sim, porque este conceito é muito difícil de explicar a quem não é da área da saúde, mas eu tento explicar cada vez mais e tentar simplificar até para chegar às pessoas. Que é o conceito de, se tu comeres muito fast food e muito açúcar, toda a gente acha legítimo que tu desenvolvas uma diabetes ou uma obesidade ou teres o colesterol alto ou até teres doenças cardiovasculares por causa disso. Se tu te rodeias de pensamentos negativos, de emoções negativas, de pessoas negativas, de acontecimentos da vida negativos, aqui dentro também vai ter um impacto muito negativo. Precisamente porque as emoções e os sentimentos são controlados pelo nosso sistema nervoso central. Ou seja, quando tu estás completamente a ruminar e a pensar nos problemas que tens,
a culpar-te, ou seja, a encher-te de negatividade, isto aqui dentro vai dar de si e vai ficar disfuncional. E o que acontece é que não é tão fácil de explicar como é que essa disfuncionalidade acontece, porque depende de muitos fatores. Depende de fatores genéticos, ou seja, pode haver coisas que estão nas tuas células, já desde pequenino, que te predispõem a desenvolver uma patologia. Depende daquilo que é o teu desenvolvimento, ou seja, da maneira como os teus pais te criaram, se tu tiveste algum evento traumático, se tu tiveste, por exemplo, um luto, se tu não foste educado para saberes lidar com as tuas emoções e sentimentos da melhor forma e se calhar guardavas tudo para ti e depois quando extravasavas já era no teu limite. E tudo isso faz com que tu construas um tipo de personalidade que pode ser mais expansiva ou pode ser mais retraída. E no fundo que também te ajuda depois a lidar melhor ou pior com as situações do dia a dia, as situações adversas ou não. E muita gente tem dificuldade em perceber isto, mas a verdade é que a ciência já explica isto mesmo. Por nós não sabermos detalhadamente o mecanismo como, por exemplo, tu ficas com um déficit da serotonina e da dopamina e da noradrenalina, que são neurotransmissores, ou seja, químicos do teu sistema nervoso, que são responsáveis por a passagem da mensagem entre os teus neurónios. E sabe-se que, em casos de depressão e ansiedade, muitas vezes estes neuroquímicos estão desregulados, ou seja, pode haver a menos, ou pode haver na quantidade certa, mas eles não estão a funcionar bem. O que não se sabe é porquê que eles ficam assim. Mas sabe-se que, com esses eventos adversos, com fatores genéticos associados e com a mistura disto tudo, sendo muito complexo, eles ficam desregulados. É isso que se sabe. E é isso que não se pode negar. Ou seja, sabendo-se isto tudo, a perpetuação do estigma é só ignorância, é só nós continuarmos a passar desinformação, a acreditar nos estereótipos que os nossos pais e os nossos avós acreditavam, tendo a geração supostamente mais informada de todas, tendo acesso online à informação em 10 segundos ou menos. Portanto, nós costumamos dizer que nós estamos cá para informar, mas acima de tudo as pessoas também têm que querer saber, e se quiserem, a informação está lá e continuarmos a perpetuar o estigma não nos traz nada. E eu queria também perguntar, nesse contexto do estigma, antes do Big Brother, nós vamos falar daqui um bocadinho de depois, como é que tu estás a sentir, mas antes, já tinhas sentido alguma vez estigma por causa de teres acompanhamento psicológico? Sim, claro, claro que sim. A questão de, agora não posso fazer determinada coisa porque tenho consulta com o psicólogo. As pessoas ficam assim a olhar para ti e tal, mas who cares? Se aquilo te faz bem, para que é que interessa a opinião dos outros? É uma experiência, eu fico contente de que quem me rodeie não precise nem sinta a necessidade de consultar um psicólogo e que se sinta bem, mas para mim resulta bastante para eu ter um ónus, uma propriedade da minha própria vida. Sim. E isso a mim dá-me imensa motivação para continuar a sobreviver neste mundo selvagem. Sim, e também teres o controle sobre a tua vida, no fundo, porque há Claro, pouco, no início eu dizia-te aquela questão de lá fora, já há muito a questão das pessoas procurarem o psicólogo, mesmo quando não têm doença nenhuma, simplesmente para prevenir. No Canadá, por exemplo, já há mais pessoas com consultas de psicologia do que pessoas sem. Já é quase uma moda lá. Ir ao psicólogo é uma moda. E eu acho que é uma moda muito positiva, porque, como tu claro que sim. dizias, gastar dinheiro num psicólogo muitas vezes é muito mais positivo para nós do que gastar em roupa, ou em comida, ou em coisas que nos dão aquele consolo imediato, mas que a longo prazo não nos vão trazer aquilo que faz falta cá dentro. É, Portanto, são, exatamente. são luxos que nós às vezes são luxos, no caso, porque aqui em Portugal são luxos. Pronto, porque o nosso sistema de saúde é o que é e porque não temos psicólogos suficientes para quem não tem dinheiro para comprar consultas no privado, no fundo. Mas em relação à balança em Portugal, achas que os mídia, no caso, daquilo que tu já sabias antes de entrar para o Big Brother, achas que contribuem mais para a perpetuação do estigma ou para passar a informação correta? Depende sempre. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Saúde mental não era um tema sexy para se abordar. Agora pode começar a ser um tema sexy para se começar a abordar. Porque
enquanto nós continuarmos a construir conteúdo em mídia com, ah, com a visão de consumo imediato, o conteúdo de pastilha elástica é o que resulta sempre melhores. E, portanto, falar de saúde mental não é um tema sexy, não é um tema que faz com que tu queiras partilhar no teu Instagram ou no teu Facebook o artigo que acabas de ler. Não é uma coisa que tu vais ler, consumir e depois partilhar num jantar à mesa com os teus amigos. Não, é um conteúdo, a meu ver, em que tu estás bastante, é bastante individual. Tu consomes esse conteúdo no cantinho do teu quarto, com a cabeça na almofada, sozinho em casa, e é demasiado introspectivo, a meu ver. E o que começa a cada vez mais a ser, e graças a Deus, e cada vez mais começamos a ter alguns mídia a falar de saúde mental numa perspectiva de desestigmatizar a saúde mental, em que a saúde física é tão importante quanto a saúde mental. E quando a abordagem for essa, de relevância, de positividade, de o antes e depois, de um psicólogo não é para tratar de doenças mentais, mas também é um técnico de saúde mental, porque se calhar Da promoção alguém e da da prevenção. promoção, ou seja, um psiquiatra provavelmente é que é a pessoa que trata das doenças mentais, em que um psicólogo é um técnico de saúde mental que te ajuda a andares tranquilo, relaxado, ou a ser aquilo que tu procuras ser no teu dia a dia. Aí é que eu acho que isso é o trabalho verdadeiro de um psicólogo. É aquele amigo que tu pagas para não ser teu amigo, para ser teu psicólogo. E eu acho que isso é E muito importante. para te ajudar a E nós desbloquear tanta coisa. é, temos que experimentar para sentir, e o psicólogo há de ser a primeira pessoa para achar, não, o que você tem aqui é uma doença mental, portanto, visite um psiquiatra, por favor. E então a responsabilidade passa a ser de um psiquiatra porque é uma doença mental, não é um técnico de saúde mental. Não sei, eu agora estou a pensar isso pela primeira vez, mas a Nós parte falamos um de. bocadinho da complementaridade, ou seja, também há doentes mentais, ou seja, que têm a patologia diagnosticada, que precisam do psicólogo. Porque o que acontece é, se o psiquiatra tivesse tempo para dar psicoterapia, ou seja, para fazer uma consulta de se calhar 40 ou 50 minutos, ele não Uhum, precisaria do psicólogo. Mas os pois. psiquiatras, principalmente no serviço público, não têm esse tempo e mesmo no privado são raros os que Pois, fazem essa consulta. às tantas podemos dizer que o psiquiatra é o médico dentista e o psicólogo é o higienista oral. Em que há Sim. muitos trabalhos que vai lá o médico dentista, faz a cirurgia, faz não sei o que, mas depois o acompanhamento e o dia a dia do paciente é com o higienista oral, é um psicólogo. Eu não sei se os Eu, psicólogos vão gostar muito de serem apelidados de higienistas orais, mas eu acho que perceberam a metáfora. os higienistas orais estão cheios de trabalho. Sim, e também é preciso. Achas que existe muitas diferenças entre, por exemplo, a imprensa escrita e a televisão no contexto da abordagem da saúde mental? Totalmente. Tu abres um expresso semanalmente, tem uma peça de 1 a 2 páginas a respeito de saúde mental, de desenvolvimento pessoal, de trabalho, felicidade, dia a dia, produtividade. São tudo questões relacionadas com o bem-estar das pessoas. Sim, em meios de audiovisuais, há pouco já começa a haver alguns, mas ainda há muito poucos e são, por norma, os meios mais atrativos. Mas também lá está. A mim faz-me sentido que as primeiras abordagens à saúde mental sejam na imprensa escrita. Porque lá está, são conteúdos de introspeção, são conteúdos em que tu provavelmente consomes sozinho, com tempo, com calma e, por norma, algo que seja um conteúdo criado com som e imagem é muito dinâmico, é muito pisca-pisca, é vai-vai, é um bocado consumir e partilhar e pactar e next, estás a ver? Enquanto que a imprensa escrita, muitas vezes tu gostas, até podes guardar, fica ali na gaveta,
partilhas se calhar o documento com alguém, numa carta, ou dás a ler aquela revista só porque te apetece estar a ler aquela revista a outra pessoa, não tens que necessariamente partilhar o artigo em questão, simplesmente partilhas a revista e dizes, tem um artigo giro de saúde mental, has de ler um dia. E tu tens ali alguma coisa física que guardas num canto e que quando te fizer sentido podes ir buscar. E por norma o conteúdo audiovisual não, perde-se nos cantos da internet, perde-se nos cantos da televisão, perde-se nos cantos dos vários sítios, porque tudo o que é digital perde-se um pouco, porque há muito conteúdo a querer conquistar essa atenção das pessoas. Sim. Eu, não querendo muito ir para a questão do Big Brother, porque eu acho que tu já deste muitas entrevistas nesse sentido, explicar como é que te sentiste lá dentro e da confusão também que foi em termos psicológicos lidar com a pressão e com as pessoas diferentes e com isso tudo, e acho que tu já falaste um bocadinho disso. Eu gostava que tu fizesses era uma analogia àquilo que tu sentiste lá e que muitas vezes as pessoas sentem, até no contexto de trabalho ou na escola, porque são obrigadas a conviver com pessoas que não têm nada a ver com elas. Gostava que fizesse uma analogia e explicasses porque é que às vezes isto mexe tanto connosco e porque é que às vezes é mesmo preciso procurarmos ajuda nesse sentido. Ora bem, nós na vida normal, nós quando não nos identificamos com alguém, eu por mim está tudo bem. Hoje em dia está tudo bem. Somos de alguma forma ensinados ou obrigados a ter que nos dar bem com toda a gente e a ter que ser amigos de toda a gente, do ponto de vista de partilhar a nossa intimidade com toda a gente. Eu creio que isso é uma total mentira que nos pode ser imposta pelos mais velhos em nós. Nós temos que, de facto, compreender que tipo de pessoas é que nos fazem bem e que nós nos devemos rodear para que possamos nos sentir bem e viver a nossa vida e nunca devemos desrespeitar os outros que são diferentes de nós, porque nós simplesmente não temos a obrigação de conviver com toda a gente. E pode ser o colega da carteira do lado. Nós não temos que ser o melhor amigo do colega do lado simplesmente porque ele está ao nosso lado. Podemos copiar no teste na boa dele, se ele for melhor aluno do que nós, porque aí dá jeito, mas não temos que ir para o jardim ou para o recreio e estar sempre a jogar a bola com ele só porque copiámos no teste. Não estou a dizer, com isto quer dizer que respeitamos quem está ao nosso lado, e claro que era então de brincadeira aquilo do teste, respeitamos quem está ao nosso lado, respeitamos quem está à nossa volta, mas podemos brincar com o colega da turma do lado. Não temos que necessariamente estar sempre a brincar com os colegas da nossa turma. Porque tu percebes, te identificas mais com outras pessoas. Olha, e até é bom tu teres amigos só no recreio que são de outra turma, porque assim chegas à sala de aula e olha, aprendes. E estás só a olhar para o professor, que é o que interessa, e depois não tens que estar sempre ali a querer ser amigo de toda a gente. Claro que é difícil, porque teremos sempre a vontade de querer agradar os outros, é assim que nos ensinaram a ser. E muitas vezes, se calhar, culturalmente, outros países que não Portugal são muito mais despertos nessa questão de saúde mental desde logo, em que se sabe, não sei, há imensos amigos estrangeiros e mesmo com quem eu me cruzo, que são gente os estrangeiros é sempre muito mais. Tem uma frase em inglês maravilhosa que é good for you. Good for you. Qualquer coisa, it's good for you. Tipo, o que é que quer dizer essa frase? Good for you. Tipo, hoje fiz não sei o que, não sei o que mais, assado e aquilo outro e o camandro. Ok, good for you. Às vezes pode ser irónico, pode ser quase que estivesse a mandar aquela pessoa dar uma volta. Mas não, é do género, ok, olha, fixe, bom para ti. Eu não vou perguntar mais nada porque eu estou aqui nas minhas coisas e eu estou aqui a resolver o meu dia-a-dia. E de facto não me apetece perguntar-te mais nada, estou preocupado com outras coisas em mim e olha, good for you. Isso foi um bocadinho a imagem que tu passaste lá dentro do reality show e que eu acho que acabaste por educar também muita gente cá fora, que se calhar se chateava muito e começaram a perceber que quanto menos nós nos chateamos, melhor nós ficamos, porque até há uma frase que é nós só ganhamos uma discussão quando não a temos. E acho que tu foste um bocadinho a personificação disso. Não te chateaste, estiveste sempre concentrado a olhar para ti mesmo e não para os outros e não a criticá-los. E é uma postura que nós devemos ter também na vida, porque não vale nada nós rodearmos da tal negatividade que já falamos, nem alimentarmos essa negatividade, porque depois ela também volta para nós. Ora, aí está. Totalmente de acordo. O que é que eu te queria mais perguntar? Quando tu saíste cá para fora,
O que é que tu sentiste sobre aquilo que a imprensa escreveu e publicou sobre ti no âmbito da saúde mental, principalmente? Olha, é completamente irrelevante porque, de certo modo, não. Não faz diferença. Epá, não tem qualquer fundamento, não tem qualquer. Até, de certo modo, até. Pá, se fosse assim uma revista científica de neurociência que escreve, em que está cheia de propriedade, de credibilidade e que tem imenso conhecimento a respeito do cérebro enquanto órgão do corpo humano, muito bem. Agora, se o que está escrito é misturado com marcas de malas, sapatos, batons e todas essas superficialidades, não tem mesmo que interessar, é respeitar, muito bem. Eu não gostava de ir para um escritório desses todos os dias trabalhar e escrever aquilo que me obrigariam a escrever, portanto, mas respeito perfeitamente. É uma indústria que dá trabalho a muita gente, é uma indústria que também é muita gente que consome e que de alguma forma entretém muitas outras pessoas, mas é uma indústria da qual eu não me identifico, como há tantas outras indústrias com a qual eu não me identifico. E eu, até há uns anos atrás, podia querer protestar e a raiva tomava conta de mim e eu então tomava atitudes drásticas, eu tinha a mania que podia eliminar todos os empecilhos a que estavam à minha volta. Simplesmente, olha, aceito que dói menos e ignoro o óbvio. A tua frase. Diogo, eu ia perguntar também. Nós há 2 semanas estivemos a gravar o vídeo da sensibilização para o Dia da Prevenção do Suicídio e na altura tu disseste-me que não andavas assim tão bem como gostarias, porque ainda não estavas a conseguir lidar tão bem como gostarias com a vida nova e com a exposição e com o facto de não te sentires livre para demonstrar aquilo que estás a sentir, um bocado por aí. Ou seja, mostrar às pessoas que tens que sorrir e tens que estar bem e tens que ser amigo e estar lá presente para quem gosta de ti e muitas vezes não te sentires assim tão bem para dar esse sorriso. Em que medida é que os teus hábitos e, no fundo, os hábitos que te fazem bem influenciam a saúde mental e em que medida é que tu tens a noção disso agora? Olha, a experiência é... Eu quando, há um mês atrás, eu voltei a ter a minha vida normal, trabalhar nos meus projetos, focar-me nas minhas ideias, porém toda essa vida que eu tinha num passado esteve e está em esteroides. Ou seja, em todas as causas que eu quero abraçar, tenho milhentas oportunidades para poder caminhar. E então há essa vontade de querer agarrar todas as oportunidades e a vontade ou por outra, a vontade não, e o FOMO de não as agarrar, o Fear of Missing Out. Portanto, primeiro saber controlar essa ansiedade de ter que apanhar as oportunidades e de trabalhar de modo a alcançar objetivos. Esse foi o meu primeiro desafio. Não é que esteja ainda check, mas felizmente eu rodeei-me de pessoas maravilhosas no trabalho que me dão imenso apoio e que me ajudam muito bem a gerir o meu dia a dia. Que eram pessoas que eu já conhecia do passado, que eu já conhecia como é que nós trabalhamos, já nos conhecíamos, já nos respeitávamos bastante o nosso estilo de vida, porque é a parte boa também de ser nómada digital, é que o fundamento é a liberdade. Portanto, somos todos livres de trabalhar onde quisermos, somos todos livres de trabalhar como quisermos e o respeito pelo trabalho do outro enquanto colegas de trabalho é muito grande. Então, o que eu sinto é um respeito enorme por todos os meus colegas pela situação que eu... É a fase em que sais de um contexto com uma pressão enorme, um contexto que de repente tu sais com imensa visibilidade e que
tens que descansar, tens que ter o teu tempo para poder produzir e para poder ser o trabalhador de antigamente. E eu chego a uma conclusão que se calhar nem vou lá voltar, porque já pode não fazer sentido para o meu estilo de vida atual, em que poderão estar outras pessoas responsáveis por muitos projetos que eu estava inserido, e eu simplesmente fazer então uma gestão do dia a dia dos projetos. E é isso mesmo que eu gosto, porque assim também me dá tempo para eu me focar nos meus hobbies favoritos, que é um dos quais ir ao teatro, fazer peças de teatro, ir à televisão, comentar o Big Brother. Ou seja, tenho tempo para poder ter outras atividades, mas tenho esse tempo porque felizmente me rodeei de pessoas que me ajudam a ter a estrutura de eu ter tempo para. E estamos todos felizes. Portanto, eu sinto que a minha vida está exatamente igual ao ano passado. Tenho que usar máscara todos os dias, a toda a hora e a todo o momento. E também tenho muito mais oportunidades para fazer mais coisas das quais eu já queria ativar, já queria fazer. Sim. E em relação aos hábitos que te fazem bem, ou seja, aquelas coisas, para além da questão do trabalho, aquelas coisas que tu não descuras para estares bem psicologicamente. Consegues falar de algumas delas? Olha, o desporto é algo que me faz muita diferença. Os dias em que eu tenho mais atividade física faz muita diferença. O acordar bem, acordar cedo, o respeitar os horários, o respeitar o corpo, o descanso, respeitar-me no cansaço é muito importante. Essa é, hoje, é assim o que eu estou agora focado mais no desporto. Estou bastante focado em começar a voltar devagarinho ao desporto, em corridas, em caminhadas, em atividade física. Ajuda-me a baixar os níveis de ansiedade, ajuda-me a Libertar umas focar-me. endorfinas. É, exatamente. Nesse sentido, nós na The Pineapple Mind fazemos muita promoção da literacia em saúde mental e eu estive a escrever um pequeno e-book, que é para os nossos sócios aqui da associação, em que falo desta questão da promoção dos hábitos que nos ajudam a manter a saúde mental. E convidei-te Uhum. para escrever o prefácio. 1 em cada 5 portugueses tem patologia do foro mental e muitos deles não sabem sequer o que é que são hábitos promotores de saúde mental, porque nunca foram educados para tal. Em que Uhum. medida é que o estigma associado também contribui para esta desinformação, para as fake news e para tantas coisas que vemos na internet erradas sobre a temática da saúde mental? Olha, tu dizeres isso, eu só penso que os influencers do Instagram adoram mostrar o lado bom da vida, como se não existisse um lado mau da vida. Portanto, esse é o primeiro, e aqui pondo os mídia como um meio de transmissão de mensagens, não Sim. necessariamente marcas ou empresas de produção de conteúdo. Não, o meio. Eu acredito que as redes sociais são um ótimo espaço para espelhar o teu dia a dia, os bons e os maus. Não temos que ser só os maus, nem temos que ser só os bons. Até porque depois também quem só põe os bons está a esconder os maus e depois também há de ter as suas crises, certamente. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, enquanto nós continuarmos a promover o lado bom da vida só e somente o lado bom da vida, obviamente que o estigma irá sempre acontecer, porque nós queremos todos então ser igual àquele Instagram, a dormir naquele hotel, comer aquelas comidas, vestir aquelas roupas. Mas se nós vestirmos a mesma roupa a semana toda e comunicarmos isso mesmo, pois muito bem, estamos focados noutras coisas. Essa superficialidade não me interessa e tudo isso comunica. Portanto, obviamente, cada vez mais podemos ter várias pessoas diferentes a comunicar que está tudo bem na mesma e que estamos a dar simplesmente mais relevância a outras coisas do que senão a superficialidade. E atenção que eu adoro o mercado fashion porque eu acredito mesmo que a roupa comunica aquilo que nós somos. Senão eu não tinha utilizado o mesmo blazer do Big Brother todos os domingos. A única coisa que eu quis comentar foi slow fashion. Há coisas mais importantes para fazer do que estarmos a pensar o que é que vamos vestir só porque 2 milhões de portugueses, como diz uma amiga minha, só porque 2 milhões de portugueses nos veem.
Ou seja, nós estamos a ter uma... aí o meu pensamento foi, de experiência própria foi, eu estou a ter uma experiência tão fora da caixa, em que eu estou tão desorientado das minhas emoções, em que eu, durante todos os dias contam, em que eu acordo, posso chorar, posso rir, posso comer, posso dormir, posso experienciar tudo no mesmo dia. Vou ocupar a minha cabeça e o meu espaço mental Pensando logo. pensando no que é que eu vou vestir para a gala logo à noite. Não. Eu vou aproveitar o tempo que tenho, já tenho isso resolvido, e resolvi, ok, é sempre o mesmo, só muda a cor da t-shirt e é-me indiferente, todas as t-shirts ficam bem. Portanto, eu saía antes da gala e eu nunca estava arranjado, eu arranjava-me sempre só 5, 10, 15 minutos antes, porque eu já estava tudo mais do que orientado desde o início, e eu então, para poder encarar bem aquele stress, porque é um stress, é muita gente, é um stress, encarar bem aquele stress, pá, ia para a piscina, dava umas braçadas, tentava abstrair-me do que estava à minha volta, porque senão, se eu estivesse a maquilhar-me, a pensar na roupa, no coordenado e não sei o quê, eu não saía daquela ideia. E que vou estar em direto para não sei quantos milhões de pessoas. Não, isso está resolvido e é uma estratégia que eu criei para poder sobreviver diariamente numa situação daquelas. Hoje em dia, pronto, epá, já tenho mais tempo, já penso um bocadinho mais do que é que vou vestir. Se bem que por acaso esta camisa preta passeou 3 dias seguidos nos estúdios da TVI. Mas lá está, mas é que é isso, ao menos está resolvido, ficou resolvido. Eu não tenho que pensar em mais. Está feito. Agora, já pensei hoje, bem, o que é que eu vou vestir para a semana? Deixa-me cá arranjar uma camisa ou outra coisa para ser a camisa da semana. E se calhar passa a ser essa a minha estratégia, em que semanalmente eu tenho a camisa da semana e a camisa da semana está resolvida. Quando eu for para lá, vou com a camisa. E eu não tenho que nunca mais pensar no que é que eu vou vestir. Porque eu quero, durante o meu dia, estar focado no meu psicólogo.pt, no nomaddigital.pt, quero estar focado no diogão.pt, que já agora também, já que está lá metido, olha, venha lá uma coisa boa e positiva. E assim, ok, que horas são? É pá, já são 3 da tarde, tenho que lá estar às 4, bora. E o que é que eu vou vestir? Não me interessa, já está escolhido. Não há esse problema. Não E perder tempo são, com essas coisas, com essas superficialidades. que repara, são superficialidades para mim. Mas Sim, para não quer outras dizer que pessoas estejam quaisquer, prontas. Exato. para outra pessoa qualquer, pode ser a coisa mais importante e eles sim dão menos relevo a outras coisas que eu dou bastante importância. Eu se Sim, calhar mas dou o mais problema é quando as pessoas se focam nessa parte muito mais superficial e externa e não se focam em olhar para dentro. E daí haver Ah, tantos pá, problemas. eu adoro roupa, eu se pudesse usava roupa todos os dias diferente, claro que devolvia para não criar desperdício, mas se alguém pensasse por mim isso tudo, ok. Eu não quero é ter esse tema, esse assunto no meu espaço mental, porque eu quero, pá, tenho outras coisas em que quero focar o meu tempo para me sentir bem e para ser feliz no meu dia a dia. Sim. E agora, focando um pouco a questão da pandemia, que tu só viveste agora nos últimos tempos, no fundo, hum, achas Graças a Deus. que isto também foi uma porta, de entrada, uma porta de lançamento quase para se falar de saúde mental como já se está a falar? Sim, pá, a primeira vez que eu comecei a trabalhar a partir de casa, comecei a ter muito tempo para olhar para o canto da sala, comecei a ter tempo para conhecer com quem é que eu vivia, comecei a ter tempo para estar com quem me rodeava. E de repente, obviamente, nós nos sentimos todos nessa experiência. E claro, acredito que nós finalmente tivemos tempo para nos percebermos, para começar a conhecer-nos. E sim, claro que as pandemias historicamente são ótimas para a evolução das coisas. Há, há- As e de pessoas alguma olham só forma, para os impactos negativos, que são muitos e ninguém os está a negar, imensos. mas durante um período de crise também se descobrem algumas coisas acerca da natureza humana. E uma delas, pelo menos Exatamente. aqui no nosso país, foi lá está, realçar-se a importância de estarmos bem psicologicamente, perceber que em situações adversas, como uma pandemia que nos obriga a ficar em casa, nós podemos ficar doentes. Portanto, Uhum. se nós na pandemia, por estarmos isolados, podemos ficar doentes,
doentes, as pessoas que têm eventos adversos ou que se isolavam porque já não queriam estar com ninguém, é normal que também fiquem doentes. E acho que Claro. houve muita abertura de mentalidade nesse sentido e também houve uma aposta principalmente em tudo o que são linhas de apoio psicológico, até o próprio SNS 24 agora já tem esse serviço. As ARS enviam mensagens também com números de linhas que dão o suporte A emocional. oferta, eu tive 3 consultas com um psicólogo através de uma plataforma que era o Acalma Online, Sim, da sim, Santa entretanto Casa da acabaram com Misericórdia. isso, mas foi uma iniciativa ótima Mas durante a pandemia e eu tive um outro psicólogo, que não era o meu na altura, eu aproveitei. Opá, era grátis, aproveitei, soube-me sim, bem falar com aquela pessoa. sim, acho que essas iniciativas são todas ótimas, mas pecam, no caso das linhas de apoio, por serem para a situação de crise e por não fazerem um acompanhamento contínuo. Acompanhamento. Yeah. E eu gostava de aproveitar também esta parte final. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, podem fazer aí, que se nós ainda conseguirmos responder, respondemos. Mas realçar a questão da importância do acompanhamento continuado, que é muito, muito importante e que estas situações das linhas não resolvem, porque tu falas ali com uma psicóloga na altura, mas depois ela não te liga a perguntar se estás melhor passado uma semana ou duas Yeah. e o problema pode ainda estar lá. Mas Portanto, pronto, que mais. seja esse o Sim, sim, início de. é melhor do que nada, mas nós Claro. precisamos, acima de tudo, de contratar mais profissionais da saúde mental e por isso é que nós promovemos tanto a nossa profissão e realçamos tanto a importância dela. Entretanto, eu posso anunciar também neste direito, que é algo que ainda não anunciamos nas redes sociais e que vai ser muito importante, no final do mês, no último domingo, que eu penso que é 26, não, 27, dia 27 de setembro, nós vamos promover um debate com deputados da Assembleia da República, Ordem dos Psicólogos Portugueses e mais alguns convidados de entidades que, tal como a nossa, trabalham no âmbito da saúde mental. E aí convidava toda a gente que está a ver este direito e que tem interesse no tema também a estarem presentes no live stream do debate, porque vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre isto. E eu estou curiosa para poder contar com eles, precisamente Muito bem. porque normalmente as pessoas dizem é muito importante, mas então, como é que se faz? Porque nós vamos promover um debate sobre a gestão pública da saúde mental. Ou seja, tentarmos perceber o que é que eles querem fazer e se eles têm ambições neste sentido, tal como nós temos. Muito bem. Não sei se temos aqui mais perguntas. Tem aqui. Consegues gerir bem o teu problema, Diogo? Eu acho que já respondeste a isto, no direto. Acreditam que a empatia com o psicólogo surge na primeira consulta ou pode surgir ao longo do processo? Eu acho que não tem que surgir na primeira consulta, mas também a questão é quantas consultas nós vamos precisar até desenvolver a empatia. Também um pouco assim, dependendo da situação em que a pessoa está, a pessoa pode ter abertura para esperar pela criação da tal empatia ou não, porque pode precisar mesmo daquele apoio logo e não ter essa vontade para falar com um determinado psicólogo e ser melhor passar para outro em detrimento de estar ali naquele impasse em que não está a ajudar. Pelo menos esta é a Eu minha visão, acho, eu não há acho que tu visões certas. sentes. Eu acho que sentes logo. Na Sentes primeira? logo. Acho que sim. Até a primeira vez que metes o pé no gabinete ou a primeira vez que entras numa consulta online com alguém, percebes logo se aquilo vai dar em alguma coisa ou se estás ali a perder o teu tempo. Eu acho que depois se tu sentes que tens alguma empatia, depois tens é que ter coragem para deixares-te levar por essa tua empatia e dizer assim, ok, eu senti-me bem, então agora vou ter coragem e vou dizer tudo o que eu penso e o que eu imagino e sem qualquer filtro com esta Sim. pessoa. Eu acho que o problema de nós não encontrarmos empatia não é empatia, é a falta de coragem de nós nos queremos revelar a outros que não conhecemos. Sim. Porque a É o empatia é medo, no fundo. imediata. Sim. Toda a gente já sentiu que às vezes nem precisas de falar com alguém, sentes que já conhece aquela pessoa de algum lado, ou que sentes que aquela pessoa se identifica contigo, vocês são muito parecidos. Portanto, acho que a empatia é imediata. Sim. Diogo, isto está mesmo a acabar, podemos ter pouco mais de um minuto. Eu gostava que tu deixasse uma mensagem para quem esteve aqui a ver o direto, uma mensagem positiva relacionada com a saúde mental, mas acima de tudo a tua mensagem, ou seja, aquela que tu queres transmitir a quem está. A mensagem é só uma, é obrigado, obrigado, obrigado e todos os pensamentos de como combater o estigma pela saúde mental sejam ações no futuro.
Sim, concordo. Muito obrigada por ter estado aqui comigo esta horinha a falar sobre saúde mental. Tenho a certeza Beijinhos. que ajudou alguém e muito obrigada por ser esse ser humano incrível que nos tem ajudado tanto e que tem dado a cara por esta causa, tal como nós, sem receber nada em Obrigado a ti troca, também por mas teres na a verdade a receber associação. muito, porque ainda vais receber muitos frutos de seres uma pessoa assim, ok? Boa, Tá, obrigado. beijinho grande, obrigada a